Ovos, castanhas, aveia e pasta de amendoim até são alimentos saudáveis, mas talvez você não deva consumi-los antes da corrida. Fica aqui que a gente vai te contar por quê. Não sei você, mas eu sempre fico na dúvida quando eu vejo alguns alimentos saudáveis que tem que estar na dieta. Será que eu posso consumi-los antes de treinar? Quem vai responder essa dúvida pra gente é a nutricionista Karina Amorim, também corredora. Mas antes dela responder, aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ajuda a gente, vai! Ká, então vamos lá. Quais são esses alimentos que são super saudáveis, mas que não são tão legais pra gente comer antes do treino? As fibras, né, de modo geral, aveia, linhaça, chia, porque podem acelerar o trânsito intestinal e dar aquele piriri durante o treino, né? E tem a digestão também muito lenta, então não vai te dar energia rápida. As gorduras, né? Então a pasta de amendoim, as castanhas de modo geral também não viram energia rápida, Nath. Então, vão atrapalhar mais do que ajudar o seu treino, né? Porque você vai ficar sem energia e ainda tem a digestão lenta. Pode dar um pouquinho de refluxo também durante o exercício. E aquela energia que a gente poderia usar para treinar vão estar concentrando em fazer a digestão. Exatamente. E os ovos, porque apesar de serem saudáveis, eles são proteínas. Então a proteína a gente sempre procura colocar num pós-treino. Só que ele é proteína e gordura. Então, né, a digestão fica mais lenta ainda. Pesa em dobro. Pesa em dobro, exatamente. Mas, por exemplo, eu posso consumi-los antes de fazer um longão e com bastante antecedência? Exato. Depende do tempo que você tem entre comer e treinar, com certeza. Se você consumir, às vezes, um pão com ovo, que tem alguns pacientinhos que gostam, eu falo, olha, pelo menos 2 horas antes. E às vezes a gente, para fazer um longo, demora, né? Até chegar no local de treino, acordou cedo, para não dar aquela fominha durante o exercício, também pode, sim, consumir um pão com pasta de amendoim. Nesse momento, realmente seria indicado, mas sem exagero, né? A quantidade também vai fazer a diferença aí. Tá, e em que momento, já que eles são alimentos saudáveis e devem fazer parte da dieta, em que momento do dia eu devo consumi-los? Mais como um lanchinho, ou café da manhã, aquele café da manhã pós-treino seria interessante, ou lanchinho da tarde, né? A gente pode fazer panqueca de aveia com ovo, né? Com certeza dá pra colocar. Ou também um pãozinho com pasta de amendoim, a própria panquequinha com a pasta de amendoim, como pós-treino ou como um lanchinho da tarde. Seria o melhor momento para consumir, Nath. E aí, se eles não são legais para consumir pré-treino, como eu posso substituí-los? O que eu devo comer antes? A básica bananinha com mel, né? Isso daí não tem erro, pode colocar uma canelinha. Porque ela tem carboidrato. Carboidrato, que a digestão é muito mais rápida, né? E a banana, um detalhe, quanto mais madura, melhor. Porque se ela for verde, vai ter o quê? Muita fibra. Também não vai te ajudar. Então isso também é um detalhe que faz toda a diferença durante, né, a escolha desse pré-treino. É típico pãozinho de forma não integral, né? Um pãozinho branco também, com uma geleia com mel, também gosto bastante. Alguns pacientes eu deixo colocar um pouquinho só de manteiga por causa do sal, tem gente que não gosta do doce, né? Mas é só um pouquinho para ter mesmo o pão como fonte de energia rápida. E alguns pacientes, Nath, também comem de pré-treino batata, tá? Batata com sal. Mas batata comum, não é batata doce, não. A batata comum, ela tem uma digestão muito rápida, né? Apesar dela, né, parecer mais pesada. Então, se o intervalo for de 1 horinha aí, seria um ótimo pré-treino também. Ká, já aconteceu comigo de fazer um treino forte, por exemplo, tá ali no meio de um estímulo e a comida voltar. E aí eu comecei a testar os shakes. Tipo suco de uva com um pouco de whey protein. Você acha legal esse tipo de consumo? Acho excelente. Sim, com certeza o alimento líquido, né, que a gente fala, né, comida líquida também é um ótimo pré-treino. Então esse suco de uva com whey que você está utilizando é perfeito. Às vezes a gente já introduz algum suplemento, então suco de uva integral com uma palatinose também para deixar a digestão um pouquinho mais lenta, já que o suco de uva ele dá aquele pico de glicose muito rápido. Ou o próprio suco, né, de beterraba com açaí, um suquinho de uva. A gente faz às vezes um mix coado, lógico, né? Porque a fibra da beterraba pode também soltar o intestino. Gosto bastante dessas opções líquidas de pré-treino, né? Na minha experiência, por exemplo, às vezes o pré-treino começa no dia anterior.
Então, se você vai fazer um longão no dia seguinte, tem que tomar cuidado com essa quantidade de fibras, ou mesmo já começar uma ingestão de carboidrato, o famoso carb load, na véspera, né? Como que funciona, assim, essa noção de pré-treino? Tudo depende muito do volume e da intensidade. Quanto mais intenso, maior é a demanda de carboidrato. Então, a gente vai pensar já quem treina de manhã na noite anterior, né? E também de manhã. Não vai poder sair de casa sem comer ou um pré-treino sólido ou um líquido. E um longão, a mesma coisa. Um longão, que a gente fala de longão, gente, é um treino de pelo menos de 2 horas para mais. Menos que isso não é um longão, a gente fala, né? É um longuinho aí. Então, a quantidade de comida sempre vai ser um pouquinho calculada. Então, por exemplo, lá no jantar, a gente vai calcular a quantidade de carboidrato de acordo com o peso do paciente também, né? Tudo isso é muito individualizado. Então, a gente calcula 1 grama de carboidrato por quilograma de peso total. Então, tem que ter no mínimo 60 gramas de carboidrato nessa refeição noturna aí. É lógico, não 60 gramas, gente, do carboidrato, de carboidrato, do dentro do alimento, né? Então, 100 gramas de batata doce, eu vou ter em torno de 50 gramas de carboidrato. Mas é basicamente dessa forma, Nath. Então, num treino mais longo, o pré-treino realmente vai começar na véspera. Treino longo e intenso, o pré-treino é o que você comeu, digeriu e absorveu pelo menos 4 horas antes. Ninguém vai acordar 4 horas antes, então tem que começar realmente no jantar aí, tá? E o pré-treino manhã, pra gente conseguir digerir, tem que ter pelo menos esse intervalinho de 1 hora, 1 hora e meia, pra gente conseguir digerir e absorver também. Para um pré-treino, para um treininho de 1 hora, mais intensidade moderada, só pela manhã já ajudaria. É lógico, a gente coloca um pouquinho de carboidrato à noite, mas sem exagero, né? E de manhã já seria o suficiente para ele ter energia para um bom treino. Adorei, Ká, obrigada. E você, qual é o seu pré-treino favorito? Conta aqui pra gente nos comentários. Aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê até a próxima.